Mas agora vamos olhar para a história do sétimo milênio, porque a pergunta que frequentemente fazemos é por quanto tempo? O Senhor sob o quinto altar em Apocalipse, e no quinto selo, sob o altar você tem aqueles que foram mortos pela palavra de Deus e por seu testemunho de Jesus Cristo, e eles estão dizendo, até quando, ó Senhor? E a boa nova do livro do Apocalipse é que Deus estabeleceu um limite além do qual o mal não pode passar. Há um limite além do qual Deus traz julgamento sobre o mundo. Então, quanto tempo durará o grande conflito entre Cristo e Satanás na história terrena? É uma boa pergunta. Sim. Quanto tempo levará até que Jesus volte? Porque Jesus disse em Apocalipse 21 que eis que vem em breve. Breve. Isso foi há 2100 anos. Então, quão breve será? Bem, como adventistas, cremos que Deus deu o dom profético à sua igreja. Ao analisar essa doutrina dos dons espirituais em todas as escrituras, você verá que nunca há um momento em que Deus não dê todos os dons espirituais à sua igreja. Sempre há uma voz profética entre o povo de Deus. Nos escritos da irmã White, cremos que existe uma voz profética. E a irmã White dá várias citações sobre a duração do grande conflito. A primeira citação é de O Desejado de Todas as Nações. Página 48. Diz: a literia foi uma humilhação quase infinita para o filho de Nagode, tomar a natureza humana. Mesmo quando Adão permaneceu em sua inocência no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça foi enfraquecida por 4.000 anos de pecado. E se você olhar em sua Bíblia de Adão até a chegada de Cristo, são aproximadamente 4.000 anos. Várias pessoas fizeram as cronologias e, como você conta os números hebraicos, algum debate sobre isso, mas são cerca de 4.000 anos de Adão até a época de Cristo. Mas a irmã White não está falando aqui em números específicos. Ela está falando em números aproximados. Ela continua dizendo em Sinais dos Tempos, 28 de julho de 1874, Satanás teve tanto sucesso em enganar os anjos de Deus e na queda do nobre Adão, que ele pensou que na humilhação de Cristo ele teria sucesso em vencer menos louca. Ele, com satisfação e exaltação para o resultado de suas tentações e o aumento do pecado na contínua transgressão da lei de Deus por mais de 4.000 anos. Então, claramente fala sobre o período de 4.000 anos entre Adão e Cristo. Ela está falando sobre o tempo desde a queda de Adão até a chegada de Cristo. Ela se refere a esse período como sendo de mais de 4.000 anos. Portanto, ela não está falando em detalhes aqui, como exatamente 4.000 anos. Ela está falando em números aproximados. Ela continua dizendo no Grande Conflito, página 656, que um grande estrondo chegará até os confins da terra, porque o Senhor tem uma controvérsia com as nações. Ele entrará em juízo com toda a carne. Ele entregará aos ímpios a espada. Jeremias 25:31 continua dizendo: por 6.000 anos o grande conflito está em andamento. O Filho de Deus e seus mensageiros celestiais estão em conflito com o poder do maligno para divertir, iluminar e salvar os filhos de Deus. Agora todos tomaram suas decisões. Os ímpios finalmente se uniram a Satanás em sua guerra contra Deus. Chegou a hora de Deus reivindicar a autoridade de sua lei oprimida. E então lemos nesta passagem aqui o grande conflito, que as pragas finais. Então a segunda vinda de Cristo vem depois que os 6.000 anos estão quase completos. Então quantos anos se passaram desde que Cristo veio nesta terra? 3.100 anos. 2,60 anos. Digamos, quando ele morreu em 31 do Cristo. Então, pouco mais de 2.000 anos e é pouco mais de 4.000 anos já dão a Cristo. Então, ela diz aqui,
por 6.000 anos, o grande conflito está em andamento. E ela está falando de Adão até onde nos encontramos hoje. E que o Filho de Deus tem estado em conflito com o poder de Satanás para advertir, iluminar e salvar os filhos de Deus. Isso não é lindo? Que Deus, Jesus Cristo, está em guerra para salvar a Mênalo do poder de Satanás. E ele não está se afastando da raça humana. Ele está envolvido em conflito com Satanás e seus anjos para a sua salvação e para a minha salvação. Como adventistas, vocês afirmam que quando o tempo de graça acabar, aqueles que permanecem mal são esses maus que fiquem mal. Aqueles que são justos, chefes. Quando o tempo da graça estiver encerrado e os ímpios estiverem unidos a Satanás, em sua guerra contra Deus, quando as pragas finais caírem sobre a humanidade, chegou a hora de Deus vindicar a autoridade. Sua lei oprimida. Agora não diz exatamente 6.000 anos, e então Cristo virá. Mas ela está falando sobre o fim do tempo da graça, então as pragas finais, o tempo de angústia de Jacó. Quando o tempo da graça termina, quando Nabucodonosor teve 12 meses de misericórdia de Deus. Então seu tempo da graça terminou e o julgamento caiu sobre ele. Nós também, como mundo. Temos um fim de tempo da graça quando todos tomam sua decisão final por Cristo. A partir desse momento, os julgamentos de Deus caem sobre este mundo perverso. Essas são as pragas finais. E os santos de Deus passam pelo que chamamos de tempo de angústia de Jacó, que é o aperfeiçoamento de seus caráteres para o céu acima. Então, após o fim do tempo da graça, todos passam por momentos difíceis. Apenas as pragas finais não caem sobre os santos de Deus. Mas ela fala aqui que por 6.000 anos essa controvérsia está em andamento. Então todos tomaram sua decisão. Então, isso está falando sobre o fim do tempo da graça. Ela continua dizendo: Sinais dos Tempos, 1884. A grande controvérsia entre Cristo e Satanás, que se arrasta por quase 6.000 anos, está prestes a terminar. E, no entanto, quão poucos têm sua atenção chamada para esse assunto. Quão poucos percebem que estamos vivendo em meio às cenas finais da história da Terra. Satanás está trabalhando diligentemente, amarrando seu feixe para a colheita. Ele está unindo os elementos de seu reino para a luta final. E assim como Cristo está amadurecendo seu trigo para o fim da graça, Satanás está amadurecendo as lágrimas na igreja para o fim da graça e endurecendo os corações dos ímpios, para quando o fim da graça finalmente chegar. E ela diz, por quase 6.000 anos, aquela grande controvérsia entre Cristo e Satanás no planeta Terra está prestes a terminar. E, no entanto, com poucos têm sua atenção chamada para esse assunto. Então, é importante quem será o próximo presidente da América. O importante é que Jesus voltará em breve. O importante é que estejamos prontos para seu reino. Não o próximo primeiro-ministro da Nova Zelândia ou presidente dos Estados Unidos. E é importante que vivamos pelos princípios do rei que está por vir e seu reino. O reino de Deus, em vez dos princípios da Nova Zelândia ou dos Estados Unidos, não importa de onde viemos. Somos cidadãos antes de tudo do reino de Deus, de onde esperamos nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus. Leia isso no livro de Filipenses. As pessoas sabem que somos cidadãos de um reino celestial. Elas sabem, por meio de nossas conversas, que nossa lealdade primária é o reino de Deus e seu rei Jesus Cristo, ou que nossa lealdade primária é aos partidos políticos que realmente infestam nossas nações hoje. O que as pessoas sabem ao falar conosco, elas sabem sobre o rei que está por vir seu reino. Elas veem os princípios do rei que está por vir em nossas vidas, ou não. O fato é que, quando lemos essas citações, não podemos deixar de chegar à conclusão de que estamos à beira de algo importante acontecendo no planeta Terra. 6.000 anos. Há outro milênio sobre o qual lemos as Escrituras. Esse é o milênio no céu após a vinda de Cristo. Então o Herman White fala sobre 6.000 anos do grande conflito aqui na Terra e há um 7º milênio no céu. Há o 7º milênio no céu acima. Então lemos realmente sobre 7.000 anos aqui
A irmã White escreve na introdução ao grande conflito. Ela diz que o grande conflito entre o bem e o mal aumentará em intensidade até o fim dos tempos. Isso significa que apertem os cintos todos, vai piorar. Se você pensou que a pandemia foi ruim, foi apenas um antegozo do que está por vir. É hora de limpar o convés e limpar nossas vidas espiritualmente, para que estejamos prontos para o que está por vir. Ela continua dizendo, em todas as eras, a ira de Satanás se manifestou contra a igreja de Cristo. E sempre houve perseguição aos santos de Deus. Mas Deus concedeu sua graça e espírito sobre seu povo para fortalecer, menos luz para resistir ao poder do maligno. À medida que a igreja se aproxima de sua libertação final, eu amo essa frase. Ela não diz que à medida que a igreja se aproxima de suas provações finais. A igreja está se aproximando de sua libertação final. Alguém diga, louvado seja o Senhor. Estamos aguardando a libertação de Cristo. Satanás deve agir com maior poder. Ele desce com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:12. Ele operará com todo poder, sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses 9. Já preguei sobre isso em muitos outros lugares. Ela continua dizendo, por 6.000 anos aquela mente genial que já foi a mais elevada entre os anjos de Deus, tem se dedicado totalmente à obra de engano e ruína, e adquiriu todas as profundezas da habilidade engano e sutilezas satânicas. Toda a crueldade desenvolvida durante essas lutas ao longo dos tempos será usada contra o povo de Deus no conflito final. Mas lembre-se, está esperando pela libertação final de Deus. E quando você conhece o final da história, você consegue passar por ela. Se você conhece o último capítulo, consegue passar pelos capítulos intermediários. E se você não conhece o capítulo final, que é Jesus intervindo para salvar seu povo, os capítulos intermediários chamarão muitos e farão com que muitas pessoas desistam da fé em Cristo. Mas quando você sabe que Ele está voltando e traz o dom da vida eterna para aqueles que demonstraram a resistência dos santos na crise final de consciência da terra, então isso lhe dá a confiança, a coragem e a esperança para superar tudo o que Satanás sobre você hoje. Este mundo não é nosso lar. E se uma coisa que a pandemia fez foi servir como um chamado de atenção para os cristãos, dizerem você ama os deuses deste mundo ou está pronto para o céu. Ela continua dizendo, e neste momento de perigo, os seguidores de Cristo devem levar ao mundo o aviso do segundo advento do Senhor. E um povo deve estar preparado para comparecer diante de uma questão sem mácula e sem culpa. Neste momento, a dotação especial da graça e do poder divino não é menos significativa para a igreja do que nos dias apostólicos. Eu digo amém e amém a isso. Então, há aproximadamente 6 milênios do grande conflito aqui na Terra. Então vem a crise final. O fim da graça, as pragas finais e o tempo de angústia de Jacó, seguido pela segunda vinda de Cristo. Isso é seguido pelo 7º e último milênio do céu de Apocalipse, capítulo 20, quando os ímpios estão mortos no planeta Terra, esperando pela ressurreição dos ímpios e pelo julgamento final. Um tempo, um milênio onde Satanás ficará preso em uma terra desolada e os santos estarão no céu julgando os mortos. E assim como Nabucodonosor confessou a soberania de Deus no clímax de seus 7 anos de julgamento, Satanás também confessará a soberania de Deus no final do julgamento final, após o 7º e último milênio do grande conflito. Encontramos isso em Apocalipse 21:6. Naquele momento, Satanás, seus demônios, os ímpios e todo o mal serão destruídos para sempre. Nós, irmãos e irmãs, estamos à beira da crise final. A profecia está chegando ao clímax. Devemos perceber, portanto, a seriedade dos tempos em que vivemos. Ainda não estamos olhando para milhares de anos de história humana. Elon Musk quer ir habitar e colonizar o planeta Marte. Ele vai estender a raça humana. Você tem os transhumanistas. Elon Musk é um transhumanista e tem uma empresa em São Francisco que agora está colocando ligações neurais. Está colocando teias nos cérebros das pessoas, conectando esses eletrodos aos neurônios no cérebro, e ele está conectando isso à internet.
homem paralisou o braço em uma guerra, agora ele pode ganhar controle sobre a mão, porque pensar nisso. Envia um sinal eletrônico para a internet que diz ao braço para fazer o que ele está pensando ou pedindo. E Elon Musk está falando sobre o transhumanismo, que a humanidade evoluiu para onde estamos agora. Não. Mas se não tomarmos cuidado, as máquinas vão dominar a humanidade, a inteligência artificial. E para sobreviver à batalha entre a humanidade e as máquinas, precisamos nos fundir com a tecnologia na evolução 2.0. É isso que Elon Musk quer dizer. Então, teremos uma super raça de pessoas que se fundiram com a inteligência artificial. E é para onde Elon Musk está indo com seu transhumanismo. Há muitas ideias estranhas por aí agora. E talvez Elon Musk queira habitar o planeta Marte, porque ele vê que o planeta Terra não tem muito tempo de vida. E o que eu diria a vocês, irmãos e irmãs, hoje é o seguinte: Jesus voltará em breve. E nos preparamos para isso, mostrando nossa fé nele de várias maneiras. Mais uma das maneiras de fazer isso é lidando com o pecado em nossas vidas hoje. Cristo está voltando para aqueles que ganham vitória sobre o pecado, que guardam os mandamentos de Deus. Não apenas os externos, como ouvimos esta manhã, mas Deus mudou tanto, seus corações também estão totalmente dedicados a Deus. Eles agora receberam o selo de Deus em seus corações, em suas cabeças. Vamos voltar agora para o selo final de Deus, os 7 finais, que é o 7º dia como selo de Deus. O capítulo 13 de Apocalipse fala sobre 2 bestas que têm um grande impacto nos assuntos mundiais no fim dos tempos. Elas agem em harmonia no fim dos tempos. Há uma primeira besta que sai do mar Desh, que os protestantes identificaram desde Martin Lutero e além como sendo o papado. E há uma segunda besta que aparece naquele capítulo, Apocalipse 13, 11 e 18. E você vê na tela o texto, e o apóstolo João, ele diz o seguinte: eis que vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exercia todo o poder da primeira besta diante dela, e fazia com que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E operava grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra à vista dos homens, esmo. E enganava os que habitavam sobre a terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitavam sobre a terra que fizessem uma imagem, a besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também que desse vida a imagem da besta, a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos os que não adorassem a imagem da besta. E fez com que a todos mores, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes fosse posto um sinal na mão direita, ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, senão aquele que tivesse o sinal, não o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 676, ou como dizia o último agnes, como os homens simplesmente. Os adventistas estudavam essas profecias no início da década de 1840. Eles chegaram à conclusão de que essa profecia está falando sobre um poder político global que surgirá na Terra. O texto diz: vi outra besta saindo da terra. Em Apocalipse 17 vemos que os mares da profecia representam as nações do mundo. Essa é a segunda besta surge da terra. Em vez dos mares, ela está surgindo em uma parte relativamente desabitada do mundo. E ela tinha 2 chifres e falava como um dragão. Então parece ser um poder político pela paz, mas na verdade fala com uma voz autoritária. Na verdade, ela fala como um dragão, o que significa que fala como Satanás. O único dragão no livro do Apocalipse é Satanás, de acordo com a passagem.
Esta é uma nação que surge por volta do fim dos 126 anos da supremacia papal. Então surge por volta de 1798, quando o Papa foi feito prisioneiro pela Revolução Francesa. Ela surge em uma área relativamente despovoada do mundo. Ela não tem coroas em seu chifre, portanto, não é um reino, como as bestas anteriores que vimos na profecia. Esta é uma república. Seria uma nação jovem e essa nação se elevaria a uma posição de poder global e influência. E há apenas uma nação na história que corresponde a essa descrição. São os Estados Unidos da América, que falam que aparece como um cordeiro, mas falam como um dragão. E o que essa nação vai fazer de acordo com essa profecia? Ela vai fazer uma imagem da besta. A primeira besta, em Apocalipse 13, o papado é uma união de igreja e Estado. E na Igreja Católica, eles têm a doutrina das duas espadas. A doutrina das espadas diz que a palavra de Deus diz que você está armado com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, isso está na armadura de Deus. Então, o ensinamento da Igreja Católica é que a Bíblia é a espada Espírito. E se a espada do Espírito não falhar em trazer menos luz para a comunhão da Igreja Católica, então a espada de aço do magistrado o obrigará a entrar na igreja. Então, a doutrina de duas espadas. Então, a Igreja Católica é bastante aberta sobre a necessidade de compulsão para entrar em suas fileiras. Se você não puder ser persuadido por meio de sua interpretação da Sagrada Escritura, de fato a espada da Escritura é de fato o Espírito. Então, no fim dos tempos haverá uma crise final. E a questão-chave é a adoração. E você vê que está em Apocalipse 13, 4 e 15, Apocalipse 14, 7, 3 vezes esse conceito de adoração aparece. Na primeira passagem, Apocalipse 13 diz que eles adoraram o dragão, que deu poder à besta. O dragão é Satanás, que deu poder à besta, que é o papado. E eles adoraram a besta, que é o papado, dizendo: quem é semelhante à besta que pode fazer guerra contra ela? E isso agora está falando sobre a segunda besta de Apocalipse 13. A América diz que ele tinha poder para dar vida à imagem da besta, que é uma união de igreja e Estado, que a imagem da besta deveria falar e fazer com que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E a resposta de Deus a isso nas 3 mensagens angélicas. A mensagem do primeiro anjo diz isso. Diz dizendo em alta voz: temei a Deus e deem glória a Ele, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, na crise final, a questão não será sobre vacinas para o coronavírus. Será sobre quem vocês adoram. E adoração não é apenas sobre quem vocês adoram, mas sobre adorar a autoridade máxima em suas vidas. Então, a questão na pandemia era em quem vocês confiam. Quem foi a autoridade máxima em suas vidas nos últimos 4 anos? Vocês confiam na ciência ou confiam no Senhor? E na crise final, mais uma vez, a questão será sobre adoração. E não se trata apenas a quem vocês dedicam suas orações e louvores, é sobre quem é a autoridade máxima em suas vidas. É o Criador do universo quem vai compelindo o mundo a cultuar falsos deuses. Ou o poder dos governos terrenos que força essa adoração falsa aos seres humanos. Essa besta, a segunda besta do Apocalipse, os Estados Unidos, diz que faz com que todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos recebam uma marca na mão direita ou na testa. Isso é conhecido como a marca da besta. E ele comparou isso com Apocalipse 7, diz: vi outro anjo subir do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos os servos de Deus nas suas testas.
Portanto, o selo de Deus é colocado na testa das pessoas. Não é colocado nas mãos. Se for na testa, significa que você está convencido do assunto, porque Deus não é um Deus de coerção. A marca da besta vai na cabeça porque algumas pessoas estão convencidas disso, mas também vai na mão porque a mão delas foi forçada a entrar nela. Então você encontra a coerção na marca da besta, mas você só encontra livre-arbítrio, consciência livre, na marca do ciência livre na marca. E é por isso que, como adventistas, devemos sempre defender a liberdade de consciência, para que as pessoas façam uma escolha, livremente pelo Criador do Universo, e nunca pela coerção. E então este é o contraste. Você tem a marca na mão ou na testa. Isso é coerção. É assim que o mundo opera. Mas Deus nos convida a receber seu selo em nossas testas. Isso significa sermos convencidos e convictos por meio de nosso próprio livre-arbítrio e do exercício da razão sob a influência do Espírito Santo. E o que é esse selo? A manifestação física tangível desse selo é, na verdade, o dia de sábado. Fala, a passagem diz, fala também aos filhos de Israel, Ezequiel 31, dizendo, certamente guardareis os meus sábados, Sabbat, porque isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Pai, é um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, e restaurou-se. E assim continua Isaías 56, 6, 7, fala sobre o sábado ser o selo de Deus, seus. Também os filhos do estrangeiro que se unem ao Senhor para servi-lo e amar o nome do Senhor para serem seus servos. Todo aquele que guarda o sábado, não o profanando, e que se apega à minha aliança. Eu os levarei ao meu santo monte, os alegrarei na minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Portanto, o sábado ligado à oração. E o sábado não está ligado à oração apenas para as pessoas na Nova Zelândia ou na América. Ele foi criado para ser uma casa de oração para todas as pessoas. Quando Jesus purificou o templo de Jerusalém, ele citou esta passagem aqui. Vocês o transformaram em um covil de ladrões. Minha casa deve ser uma casa de oração para todos os povos. E assim, o dia de sábado é uma expressão tangível de nossa adoração a Deus. Mas o sábado, porque deveria ser uma casa de oração, o sábado é um dia de comunhão com Deus, para que ele nos transforme de dentro para fora. Não é só que eu parei de trabalhar 24 horas. Significa que estou entrando na presença do Deus vivo para ser transformado e santificado por sua presença dentro de nós. Deus e a resposta de Deus à coerção final da consciência, a adoração falsa, é enviar 3 mensagens ao mundo. A primeira mensagem é esta. Ela diz: eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho para pregar aos que habitam sobre a terra toda nação, tribo, língua e povo. Isto é, Deus se preocupa com a salvação de todos. Na verdade, não existe grupo étnico, tribal, racial que Deus não queira em seu reino. Esta é uma notícia maravilhosa. E essa mensagem de misericórdia vai para todos igualmente. Que Deus tem uma preocupação e um amor por todos nesta sala hoje e por todos que estão assistindo online. Não importa de onde você vem, não importa a cor da sua pele, seu passaporte ou seu idioma. Deus está preocupado com a salvação de vocês. E aqueles anjos dizem em alta voz: temam a Deus e deem glória a Ele, porque é chegada a hora do seu julgamento, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E assim, na análise final, quando a marca da besta é imposta e há mandatos colocados sobre toda a humanidade, para nos quais gira a adoração falsa, Deus ainda presume nesta passagem aqui que as pessoas ainda têm liberdade de consciência para responder à mensagem do primeiro anjo. Se as pessoas não tiverem liberdade de consciência no fim dos tempos, então esta mensagem não faz sentido. É por isso que sempre defendemos a liberdade de consciência, para que as pessoas possam escolher positivamente por seu Criador. E não aceitamos qualquer atropelamento da consciência.
Porque uma vez que você aceitou o princípio de que pode atropelar a consciência, o que você está dizendo é que este homem ou aquela organização pode anular as convicções do terceiro membro da divindade, o Espírito Santo, sobre a consciência daquele indivíduo. E isso não é diferente de o anticristo estar no lugar de Cristo, anulando o que Deus imprimiria em sua consciência. E então, nesta passagem aqui, vemos que a proclamação da mensagem final de misericórdia ao planeta Terra pressupõe que todos, em todas as nações, tribos, línguas e povos podem realmente escolher temer a Deus e dar glória a Ele. Quero encorajar, menos-los onde quer que estejam na vida, a sempre defender e respeitar a liberdade de consciência dos indivíduos. Eles podem não tomar as decisões que você quer hoje, mas ao defender sua liberdade de consciência, afirmando seu direito de tomar as decisões que estão tomando, estamos dando espaço em suas vidas para que o Espírito Santo ainda os convença, talvez quando não estivermos mais em suas vidas. Agora, havia um homem que foi batizado na África Ocidental não muito tempo atrás. Ele era muçulmano. E perguntamos a ele, então, como você se tornou adventista? Ele disse, bem, eu tive uma professora quando eu tinha 5 anos, ela era adventista. E então você se tornou adventista. E então, quando eu tinha cerca de 25 anos, eu estava servindo na polícia. Eu vi outro policial. Ele era adventista e era muito honesto, enquanto todos os outros policiais eram corruptos. E isso fez de você um adventista? Não? E então, finalmente, eu precisei aprender algumas habilidades práticas e entrei nessa loja de eletrodomésticos administrada por missionários que estavam ensinando as básicas de informática. Noções de informática. Eles conseguiram emprego e me mostraram muito cuidado e atenção depois que me tornei adventista. Mas aquela pessoa tinha 3 pontos de contato com os adventistas em sua jornada espiritual. E o professor, por nunca saber que aquele jovem muçulmano se tornou adventista. E o policial não corrupto que era adventista pode nunca saber que aquele jovem se tornou adventista. Mas cada um deles foi um elo na corrente da salvação daquele homem. E é por isso que onde quer que sejamos falando com as pessoas, onde quer que sejamos compartilhando com as pessoas, afirmamos a bondade do quarto das pessoas. Nós afirmar a liberdade de consciência, pois esse é nosso direito primordial desde o Jardim do Éden. E eles podem não tomar uma decisão hoje por Jesus Cristo, mas ao afirmar seus direitos de agir como seres morais responsáveis perante seu Pai Celestial por todas as suas palavras e ações, estamos os direcionando para o Salvador. E um dia o Espírito Santo alcançará suas vidas. Portanto, este Apocalipse 14 pressupõe liberdade de consciência. As pessoas têm a chance de responder a Deus. Portanto, na análise final, na crise final, quando os 7 finais forem revelados, os selos de Deus, o sábado, 7º dia, quero traçar algumas comparações aqui entre a experiência do povo, dos mandamentos de Deus e os perdidos. Porque no fim dos tempos haverá 2 grupos de pessoas. Os justos ou os ímpios. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Aqueles que estão perdidos. Então, algumas comparações entre os dois. Qual é o sinal deles na crise final? Bem, o povo que guarda os mandamentos de Deus recebe o selo de Deus em sua testa. Isso é expresso honrando a Deus por meio de adoração no sábado. O sábado é um dia de comunhão com Deus. Essas são pessoas que agem em harmonia com as convicções do Espírito Santo em sua consciência. Porque não há compulsão da mão. Os perdidos recebem a marca da besta. Eles aceitam a adoração falsa e coagir de sua testa, porque estão convencidos disso em sua mão, porque são coagidos a isso. Portanto, os perdidos incluem aqueles que aceitam a coerção da consciência. E os salvos incluem aqueles que negam a possibilidade da coerção da consciência. Quando olhamos para o caráter do povo que guarda os mandamentos de Deus, os remanescentes que guardam os mandamentos de Deus na crise final, e os perdidos no fim dos tempos, vemos que na crise final o remanescente que guarda os mandamentos de Deus realmente obedece aos mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são morais e são obrigatórios para nós hoje. Ninguém diga a você que Deus Cristo aboliu a lei no Calvário. Ele aboliu a acusação contra nós, mas não a lei de Deus. Devemos obedecer aos mandamentos de Deus. Esses são os 10 mandamentos. No catolicismo,
Os mandamentos de Deus são o tipo mais baixo de lei que existe. Eles acreditam que há uma lei eterna, uma lei natural, uma lei positiva e no fundo a lei divina. Os 10 mandamentos e a lei divina devem ser alterados se necessário para atender às demandas dos 3 tipos mais elevados de lei. Os perdidos obedecem aos mandamentos de Satanás por meio da primeira e da segunda bestas do Apocalipse, capítulo 13 do Apocalipse, capítulo 13. Mantém as pessoas em seu caráter, no fim dos tempos, elas adoram o Criador. E não apenas se sentam na igreja, mas abrem seus corações para Ele. Você sabe como o inglês, você sabe a Inglaterra, somos muito contidos em nossas emoções. Na Inglaterra, tem que ver cicatriz na minha mão aqui. Então, quando os meninos nascem na Inglaterra, eles removem cirurgicamente o nosso senso de ritmo também, nosso senso. Não sobra muita coisa. Às vezes meu dedo treme quando a música tá tocando, mas isso é porque o cirurgião não tirou tudo, mas tendemos a ser muito reservados. Nós tendemos a ser reservados. E às vezes nossa adoração é mais comum um funeral. Na verdade. É hora de abrirmos nossos corações a Deus. E entrarmos em seu átrios com ações de graças e louvores. Ações de graças genuínas, gratidão pelo que Ele fez e louvor por quem Ele é. Então, quero encorajar menos nos caminhos de adoração privada ou pública, abrir seus corações a Deus. Derrame seu coração a Deus. Ana derramou seu coração a Deus. Ele pensou que ela estava bêbada e a criticou por isso. Ela disse, não, Senhor, eu estou apenas falando com o meu Criador. E ela volta no ano seguinte com um filho. Bem, ela tem um filho seguinte. Deus responde aos clamores daquela mulher que derramou seu coração a Deus. Ela foi autêntica em sua adoração. Os perdidos na crise final, eles não adoram o Criador, mas adoram a besta e sua imagem. O remanescente que guarda os mandamentos de Deus até o fim dos tempos, não há mentira em suas bocas. Eles são honestos. Eles não aceitam falsas doutrinas e não falam falsidades. Os perdidos, eles ficam muito felizes em aceitar as mentiras do falso profeta, de Apocalipse 19, 20 e 20. E eles estão dispostos a aceitar por convicção ou por coerção falsas doutrinas, porque preferem se dar bem do que defender o que é realmente verdadeiro. Ciência que guarda os mandamentos de Deus no fim dos tempos serão imaculados com mulheres sendo Apocalipse 14, 4. E os perdidos são chamados covardes, incrédulos, impuros, assassinos, fornicadores, feiticeiros, idólatras e mentirosos. E você pode interpretar essa frase de várias maneiras. Deus não está dizendo que os salvos no fim dos tempos serão todos virgens. E se esse fosse o caso, então não haveria mulheres que pudessem ser salvas no fim dos tempos. Certo? Então, não estamos falando sobre o lado sexual das coisas aqui, mas estamos falando sobre aqueles que se abstêm de falsas doutrinas e que não se juntam às falsas, como as filhas prostitutas da Babilônia, que são igrejas que ensinam, estão cheias ouvindo a Babilônia e se ensinam doutrinas falsas. Os personagens na crise final, as pessoas que guardam os mandamentos de Deus em Apocalipse 14, têm a fé de Jesus, têm a fé de Jesus. E os perdidos não têm a fé de Jesus. Isso não é apenas fé em Jesus, mas eles têm a fé que o próprio Jesus tinha em seu Pai Celestial. É um genativo, subjetivo e objetivo. E é assim que a gramática grega funciona nisso. Mas eles têm fé em Jesus, mas eles também manifestam a fé e a confiança que Jesus tinha em seu Pai Celestial. Eles têm perseverança. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Os perdidos, porém, são covardes. Eles não têm perseverança. Quando os problemas chegam, eles correm. Independentemente de sua reação nos últimos 4 anos, talvez tenha fugido. Talvez tenha tido resistência, eu não sei. Mas Deus está lhe dando outra chance hoje de dizer: Senhor, pela graça do Espírito Santo me enchendo hoje, eu quero estar neste grupo aqui. Eu não quero mais estar naquele grupo. Eu não quero ter medo do que o mundo pode fazer comigo. As pessoas que guardam os mandamentos de Deus em última análise vencem a besta, sua imagem e seu número. Mas os perdidos fazem uma imagem para a besta e a adoram.
As pessoas que guardam os mandamentos de Deus no fim dos tempos são descritas como grãos totalmente maduros, cheios do Espírito Santo e mostrando os frutos do Espírito Santo em seus caráteres. Sabe, quando falamos sobre o trigo e as lágrimas, o trigo e as lágrimas não são conhecidos apenas na segunda vinda de Cristo, eles são conhecidos no final da graça. Na verdade, eles são completamente separada. Não é que você esteja apenas pela segunda vinda, porque os julgamentos de Deus recaem sobre as lágrimas, bem como sobre os perdidos. Portanto, essa decisão é tomada por Deus antes da segunda vinda de Cristo, entre o trigo e as lágrimas. E assim, Deus está procurando pessoas cujo caráter manifeste o caráter do Espírito Santo. O que significa que como cristão, nunca estou satisfeito com quem sou e onde estou hoje. Estou sempre procurando crescer em semelhança a Cristo. Nunca direi, este é quem eu sou. Você tem que aceitar isso como limpo. Um cristão se levanta de manhã e diz, Senhor, transforma-me hoje. Que eu seja um homem ou uma mulher diferente quando eu for dormir esta noite, em comparação com a pessoa que acordou esta noite, em comparação. Peço-te, raspes essas arestas afiadas do meu caráter. Peço-te que me faças passar por uma fornalha ardente. Estou a passar por uma fornalha ardente na minha vida, deixe preciso morrer. Não vou entrar em detalhes aqui, mas é uma fornalha ardente. E você escolhe tornar-se melhor ou amargurado. Faz uma escolha todos os dias. Então aprende o que significa ser amargurado e aprende o que significa ser melhor. E tem de pedir o enchimento do Espírito Santo todos os dias, para que possa caminhar na direção da semelhança de Cristo, em vez de se tornar um animal. Portanto, a perseguição e passar por um crisol não são necessariamente coisas más. Então é algo que procura, mas quando surge no seu caminho, não é um sinal de que Deus o abandonou, significa que ele está a refinar para um propósito maior. Portanto, os perdidos são descritos em Apocalipse 14 como uvas maduras. Eles estão cheios de demônios, mostrando sua maldade e perversão em seu caráter. Então, enquanto os justos mostram o fruto do Espírito Santo, em seu caráter, lemos nos escritos, irmão White, que os perdidos não são apenas maus, mas entregaram suas mentes ao controle dos demônios. E assim, na crise final, haverá aqueles que serão cheios do Espírito Santo e aqueles que serão cheios de demônios. E assim veremos um aumento da violência demoníaca no fim dos tempos. Antes que Cristo volte, não se surpreenda com isso. Não é um sinal de que este mundo chegou ou está desmoronando, é um sinal de que Jesus voltará em breve. Portanto, haverá mais antes que Jesus volte novamente. E será uma violência demoníaca de uma crueldade e um nível de horror inimagináveis para uma mente sã e racional. Mas é isso que está acontecendo em nosso mundo. A experiência deles na crise final, vamos deixar de lado seus personagens para falar sobre a experiência deles. Agora, vamos lá. A lei, o remanescente que guarda os mandamentos de Deus na crise final. Nomes estão no livro da vida. E eu digo aleluia a isso. Pois seus nomes estão no livro da vida, como os perdidos, seus nomes não estão no livro da vida. Apocalipse 17, 8, essa é uma lista em que você quer estar. Disseram-me recentemente que há uma lista na minha divisão local de pregadores de banda e eu sou a primeira e única pessoa nessa lista até agora. Certo. E minha resposta a isso é que, jovens, se vocês forem fiéis a Deus, um dia vocês farão uma lista como essa também. Para que vocês queiram seus nomes no livro da vida do Cordeiro, as pessoas que guardam os mandamentos de Deus no fim dos tempos não poderão comprar ou vender. Ellen White diz que o problema de comprar comida se tornará particularmente agudo. E então, quando falamos sobre a vida no campo, há uma razão para isso. Há uma razão pela qual aprendemos a cultivar nossos próprios vegetais. E quando você cultiva uma horta, você tem duas preocupações, calorias e nutrientes. É nisso que tudo se resume. E você precisa pensar em sua sociedade, em sua cultura, em seu clima. Quais vegetais me dão mais calorias por metro quadrado? E quais são os nutrientes que posso cultivar na minha parte do mundo? Nem todo mundo pode cultivar tudo em todas as partes do mundo. Precisamos ser inteligentes sobre o que posso cultivar na minha parte do mundo. Porque um dia o problema de comprar e vender alimentos será particularmente agudo. E as pessoas que guardam os mandamentos agudos e as pessoas que guardam os mandamentos de Deus não poderão comprar e vender, mas os perdidos poderão comprar.
As pessoas que guardam os mandamentos de Deus têm a certeza que são redimidas por Deus. Apocalipse 14. Ter se redimido significa que ele o comprou de volta da escravidão do pecado. Você não é mais um escravo do pecado, agora você é um escravo da justiça. Portanto, os justos são redimidos por Deus. Os perdidos permanecem escravizados pelo pecado e por Satanás. Escravidão significa que você é controlado por seus desejos decaídos. Você pode, na verdade, ser controlado por demônios e anjos caídos. Condições compulsivas. Vícios, algo do qual não dá para escapar. E essas pessoas são escravizadas pelo pecado. É a verdade simples. E Jesus morreu no Calvário para que pudéssemos ser redimidos, ou seja, resgatados da escravidão do pecado e da escravidão de Satanás, para que pudéssemos nos tornar escravos da justiça. As pessoas que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus em seu meio, como um dom profético. E assim, o povo de Deus faz uso do testemunho de Jesus em mim. E isso significa que quando leem algo que se encaixa no que estão fazendo hoje, em vez de dizerem isso é interessante, e colocarem na prateleira. Eles dizem, talvez sim, eu precise mudar. Porque ao sermos fiéis nas pequenas coisas e obedientes nas pequenas coisas, Deus vê que podemos ser confiados com maiores riquezas espirituais. Os perdidos extinguem o Espírito Santo e a voz profética no corpo de Cristo. As pessoas que guardam os mandamentos de Deus são chamados servos de Deus. Mas os perdidos são enganados e escravizados por Satanás. Eles são escravos de Satanás. Assim como nós somos servos de Deus, somos em João 15, não somos chamados de servos, mas somos chamados de amigos de Deus. Eles estão passando pela crise final. Eles são chamados de remanescentes de Deus em Apocalipse 12. Os perdidos lutam contra o Deus Todo-Poderoso e, portanto, enfrentam o julgamento eterno. As pessoas que guardam os mandamentos de Deus, a análise final se resume aos 144.000, Apocalipse 28. E os perdidos são considerados tão numerosos quanto as areias do mar em Apocalipse 28. As pessoas que guardam os mandamentos de Deus passam pela crise final. Elas escapam das pragas finais, pois os perdidos sofrem sob as pragas finais. Mas o povo que guarda os mandamentos de Deus suporta o tempo de angústia de Jacó, enquanto os perdidos sofrem sob as pragas finais. Isso não é Deus punindo os justos. É Deus aperfeiçoando seus caracteres para a transladação. Enquanto os ímpios sofrem sob as pragas finais e amaldiçoam a Deus no processo. O povo que guarda os mandamentos de Deus tem a promessa de que serão convidados na ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19 tem duas festas. A ceia das bodas do Cordeiro no céu. É para lá que os justos vão. E no final desse capítulo ele fala sobre os ímpios quando eles forem destruídos no planeta Terra. Os pássaros do céu vêm e se banqueteiam com seus corpos. Há duas festas em Apocalipse 19. Você pode ser um convidado na ceia das bodas do Cordeiro no céu, com os santos da antiguidade, ou os pássaros do céu se alimentarão do seu corpo na ceia de Deus em Apocalipse 191, 17 e 21. Eu sei em qual festa eu preferia estar. E você? O povo de Deus tem a promessa de que receberá e compartilhará do domínio e do governo do reino eterno de Jesus Cristo. Já os perdidos têm a promessa apenas de destruição permanente e sem fim. Seu resultado na crise final. Apenas algumas coisas sobre isso aqui. O povo que guarda os mandamentos de Deus sairá da Babilônia espiritual do fim dos tempos. Ou seja, eles seguirão a verdade das Escrituras, não importa onde ela os leve. Eles deixarão qualquer denominação da qual façam parte, qualquer religião da qual façam parte, e a religião da qual façam parte, a fim de se unir ao povo remanescente de Deus dos tempos do fim. Os perdidos simplesmente escolhem permanecer e morrer na Babilônia, provavelmente porque é mais confortável e socialmente conveniente. O povo dos mandamentos de Deus celebra a queda da Babilônia do fim dos tempos. Você encontra isso em Apocalipse 19, 1:8. O hino de louvor dos anjos na queda da Babilônia em Apocalipse 18. Mas os perdidos lamentam a queda da Babilônia do fim dos tempos e toda a riqueza que ela representa. O povo que guarda os mandamentos de Deus louva a Deus por sua queda final. Julgamentos no caso de Moisés, que é paralelo à história do Êxodo, quando eles cruzaram o Mar Vermelho, os perdidos amaldiçoaram a Deus por seus julgamentos nas pragas finais. Os remanescentes que guardam os mandamentos de Deus, seu resultado final é que eles cantarão louvores a Deus na presença do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Mas os perdidos sofrerão tormento na presença do Cordeiro, antes de sua destruição final.
Então, de qual grupo você vai fazer parte? Você sabe que Deus não deseja que ninguém pereça. Deus não deseja que ninguém esteja nesta coluna aqui. Nós também não desejamos que ninguém esteja naquela coluna. E se há alguém que você ficaria feliz em ter naquela coluna hoje, então Deus precisa fazer uma cirurgia em seu coração. Se Deus não deseja, então ele perecerá, então nós também não devemos desejar que ele pereça. Então esses são os dois grupos no fim dos tempos. Nós os examinamos em detalhes. Analisamos 3 setes que analisaram os 7 anos de loucura de Nabucodonosor, no final da qual ele reconhece a soberania de Deus nos assuntos dos homens. E vimos que Nabucodonosor é quase como um tipo de Satanás em muitos aspectos, Então olhamos para o 7º milênio da história da Terra, o grande conflito. São cerca de 6.000 anos na Terra e 7.000 anos no céu. Como parte do 7º milênio, estamos no fim desses 6.000 anos. Isso significa que Cristo voltará em breve. Não se trata de definir uma data, é simplesmente dizer que ele voltará em breve. E a crise final da Terra está quase sobre nós. E então os 7 últimos mencionados são o sábado como sendo o selo de Deus sobre os mortos, pois adoramos a Deus com amor e não por compulsão. E o sábado também é um tempo de comunhão com Deus, um tempo de oração com Deus, meio do qual Deus nos santifica e nos transforma dia a dia no caráter de Cristo. Não é apenas uma questão de não trabalhar no sábado. O sábado é o momento em que Deus nos transforma mais do que qualquer outro momento da semana. E devemos esperar que nossos sábados cresçam e mudem semanalmente. Então, o que dizemos para concluir hoje? Bem, como adventistas do 7º dia, essa é a nossa crença fundamental número 13. E diz o seguinte: a Igreja Universal é composta por todos os que verdadeiramente creem em Cristo, mas nos últimos dias, um tempo de apostasia generalizada, um remanescente foi chamado para guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Este remanescente anuncia a chegada da hora do julgamento, proclama a salvação por meio de Cristo e anuncia a aproximação de seu segundo advento. Essa proclamação é simbolizada pelos 3 anjos de Apocalipse 14. Ela coincide com a obra de julgamento no céu e resulta em uma obra de arrependimento e reforma na terra. Todo crente é chamado a ter uma parte pessoal neste testemunho mundial. Essa é a nossa crença fundamental. Não menciona a 7ª adventista, mas está falando sobre as 7ª adventistas. Ele fala sobre o remanescente final que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Enquanto você guarda os mandamentos de Deus e demonstra e tem a fé de Jesus, você está incluído entre esse remanescente. E quando deixamos de guardar os mandamentos de Deus e negamos a fé de Jesus, perdemos esse status de remanescente. Então, é uma garantia. Certo? Salvação é uma garantia eterna para adventistas. Este é um chamado à fidelidade a Deus a cada momento. E esse grupo de pessoas encontra seu lar natural na 7ª igreja adventista, mas é realmente um movimento no fim dos tempos. E esse movimento tem uma tarefa a cumprir. E esse movimento faz essas coisas. Eles proclamam a chegada da hora do julgamento de Deus. Nós proclamamos sua salvação por meio de Cristo e justiça. Nós é na segunda vinda de Jesus Cristo. E isso coincide com a obra de arrependimento e reforma na terra. A eliminação do pecado, enquanto o julgamento celestial continua no céu. Quero convidar menos hoje a pensar: eu estou nesse grupo ou estou? Não é mesmo? Que Deus tenha um remanescente fiel nos últimos dias. Esse remanescente tem 2 características espirituais. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. E vamos deixar este lugar, esta casa de oração, esta reunião de acampamento, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, discernimento, convicção, graça e poder para que possamos de fato guardar os mandamentos de Deus não apenas externamente, mas ser tão transformados de dentro para fora, que isso se torne nossa natureza e nosso caráter. E que nos dê o dom da fé, a fé de Jesus Cristo, para
nossa fé em Jesus crie raízes profundas como nunca antes e nossa confiança nele brilhe em todos os aspectos de nossas vidas. Esta é minha oração por vocês, para que quando o mundo nos vir, eles vejam essas pessoas difíceis, mas quando Deus nos vir, ele verá aqueles que são fiéis, guardadores dos mandamentos e têm a fé de Jesus Cristo. Eles são adventistas sétimo dia. Não apenas no nome, por conveniência, mas por convicção e conversão honesta. Eu quero estar nesse grupo, não é mesmo? Se vocês quiserem fazer parte desse grupo, vamos inclinar a cabeça comigo. Concluiremos com a palavra de oração. Pai Celestial, quero agradecer-te porque nos últimos dias da Terra convocaste um movimento para este mundo. Um movimento formado por pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos. Senhor, nós os chamamos de adventistas. Mas eles têm duas características, Senhor. Eles guardam os mandamentos de Deus por dentro e por fora. E eles têm a fé de Jesus. E eu oro, Pai Celestial, para que o Teu Espírito Santo encha cada um de nós hoje e nos transforme para que, ao deixarmos esta casa de oração ainda hoje, sete em Doxa, por profunda convicção, que o nosso amor pelo nosso Senhor e Salvador brilhe mais intensamente do que nunca, que criemos raízes mais profundas de fé na palavra de Deus, para que saibamos como viver nestes últimos tempos difíceis. Pai, pedimos hoje que sejamos contados entre os justos na ressurreição final. Pedimos, digamos, Senhor, que tenhamos um papel a desempenhar nessa proclamação final de misericórdia a um mundo corrupto e misericórdia moribundo. Peço, Pai, que enquanto vivemos nossas vidas aqui na Nova Zelândia e onde quer que estejamos assistindo a este programa, que onde quer que estejamos vivendo, Senhor, que as pessoas saibam que há um Deus vivo em Israel e que Ele salva ao máximo. Que seu braço não seja tão curto que não possa salvar, e seu ouvido não seja tão surdo que não possa ouvir. E por isso pedimos hoje, Pai, que sejamos mais uma vez um movimento totalmente dedicado ao amor de Deus e ao amor de um mundo moribundo. Pai, faça esse milagre em cada um de nós. Pai, tire os deuses deste mundo e encha-nos somente com a adoração do Deus verdadeiro e vivo. Pedimos essas misericórdias